pastor Celedon. Eu estava aqui pensando uns 4.000 adjetivos para falar dele aqui conosco, mas eu quero dizer que ele mora no meu coração num lugar bem especial. Pastor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu estou sem máscara, ele está com máscara, mas a gente já tomou banho do Espírito Santo. Tá? Vai estar conosco trazendo a mensagem aqui e a gente vai ser ministrado por Deus em nome de Jesus. Eu quero que você estenda suas mãos em direção a esse lugar. Eu digo muito que esse lugar é o Sinai. E esse Sinai, a gente, quando sobe aqui, a gente não tem segurança, a gente tem confiança. Mas, sobretudo, ousadia. Porque Deus vai falar na instrumentalidade deste nome, em nome de Jesus. Senhor Deus, teu filho em tuas mãos, tua instrumentalidade para nós. Usa-o conforme a tua vontade, fala em toda a plenitude e liberdade que o Senhor tem em nossos corações. Usam em nome de Jesus e cheio da graça do Espírito Santo. Amém. Vou tirar uma máscara por causa do embaçamento dos óculos, né? Dificulta um pouco. Queridos, a paz do Senhor para todos. Inclusive para você que está aí na mídia, onde é que está a câmera? Essa aqui é? Tudo bem. Vou ficar olhando aqui para você. Estamos aqui a convite do nosso parente, né? Pastor Júnior, né? Ele é parente por causa da esposa, viu? Queria agradecer bem que tem essa joia preciosa. Amados, eu conversei com o pastor Júnior e perguntei, amigo, como é que a gente fala lá? O que a gente vai dizer? Ele, não, fica à vontade para você. Deus tocar no seu coração. Aí eu tinha alguma palavra sobre chamadas de Deus para o homem, sobre os vários formatos do pecado e outras coisas mais. Mas eu quero dar um pequeno testemunho, grande testemunho, e basear esse testemunho no capítulo 12 do livro do profeta Isaías, versículo 4 e 5, que diz assim: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Olha as colocações que o texto traz. Eu quero repetir esse texto assim, bem pausadamente, para a gente ver a exatidão das palavras que Deus usa em sua palavra para comunicar uma mensagem para cada um de nós. A palavra de Deus é tão exata que quando o Senhor fala lá em Gálatas, da descendência de Jesus Cristo, ele faz questão que a palavra esteja no singular e não no plural. Um S. Ele diz, falando da sua descendência, como de um que é Cristo, e não de suas descendências. Ali o texto de Gálatas, ele exige que a palavra esteja no singular. Olha, querido, eu gosto de dizer isso, não sei porquê, eu não me sinto mal não, me sinto bem, de dizer a minha idade, dizer o tempo de evangelho que eu tenho. Eu tenho 70 anos de idade, tenho 56 de evangelho.
Então, alguém pode até pensar que a gente é cabeça tonta, sabe o que quer. Li uns 3 ou 4 ou 5, 6 livros de Mário Sérgio Cortella, que alguém critica sobre religião. Ele diz que religião não é para tontos. Religião não é para tontos. Uma religião verdadeira, madura, como a que nós abraçamos em Cristo, é para quem sabe o que quer. Religião não é para analfabeto, apenas. A religião é para gente madura, pé no chão, e sabe aonde quer chegar. Então, a exatidão da palavra. Então, essa base inicial é a exatidão da palavra. Deus não joga assim a coisa, como ele dizia no interior, na nossa infância. Joga apoio, joga para cima, que você pegar, pegou. Não. As coisas de Deus são bem concatenadas, bem colocadas, simétricas, consequentes, certo? Úteis. Então, as coisas de Deus são assim, porque no final da história da humanidade, Deus chamará os homens do analfabeto até o pós-doutor ou pós do pós-doutor, e nenhum desses segmentos da sociedade vai ter desculpa de dizer: eu não entendi, Deus. O pobre não dirá que não entendeu porque era analfabeto. E o rico não vai ter desculpa para dizer: era muito elementar. Não sei o que você quis dizer com isso. Que é a saída dos indesculpáveis. Certo? Ninguém escapará no dia do ajuste de conta com Deus. Ninguém escapará. Deus fala para que todos entendam. Viu, querido? Você que está na mídia e social. Deus vai tratar com cada homem segundo o seu nível intelectual e o seu extrato social. Qual é o seu nível intelectual aí, você que está na rede? É formado? Fica tranquilo. Deus tem gente formada na sua casa e não é de agora isso aqui. É de muito antigo isso. Tanto é que eu estou lendo um livro de uns grandes profetas. Certo? Então, preste atenção a isso, querido. Porque Deus fala para que todos os homens sejam cansados. Viu? Agora eu tenho dito uma coisa e repito sempre. Deus não fala para quem não quer ouvir. Fez ouvido de mercador, não tem problema. Depois a gente acerta isso lá no final da jornada. Coisa séria, hein? Mas a palavra, esse preâmbulo é para dizer das colocações dessas palavras. Dai graças ao Senhor. Primeira coisa mais importante na vida é um coração agradecido. Lábios que louvam o Senhor sempre em razão dos benefícios imerecidos de Deus na vida do homem. Dai graças ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo pão, obrigado pela liberdade. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelo meu emprego. Tem tanta coisa para dizer obrigado, né? Uma maravilha. Obrigado, Senhor, pelo meu roçado, que está produzindo aí maravilhosamente. Obrigado pela minha empresa, que está produzindo 100%. Obrigado, Senhor, que a pandemia está indo embora e os meus negócios voltam a funcionar maravilhosamente.
Então, assim, começa assim: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Um coração mal agradecido é problema para aquela pessoa. O Senhor curou. Eita, o tempo passa depressa, viu? O Senhor curou 10 leprosos e voltou apenas um para agradecer. E o Senhor lançou em rosto. Esse negócio não. E eu não curei 10? Onde estão os 9? Não seja um ingrato, um mal agradecido. Complica a sua vida, mesmo no plano social e material. Dai graças ao Senhor, invocai, chamai pelo seu nome. As horas difíceis que ninguém pode fazer, só Deus pode. Certo? Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. É isso que o Senhor fala aqui em 10 minutos que restam aqui. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Diga o que Deus fez na sua vida para as pessoas em volta. Eu estou aqui como um troféu de Deus. No dia 24 de março de 2019, eu estava na Secretaria de Saúde do Estado, trabalhando, eu sou médico. Eu vinha há um mês sofrendo dores na bacia, e andando, puxando a perna, descia do carro, pedia uma pessoa para estacionar o carro. E um dia, um colega, também evangélico, combinou com minha chefe: Thelma, vamos pedir uma ressonância magnética da bacia, celedor, quadril. Vamos. Já tinha ido a 2 médicos, mas eles não se lembraram disso. Eu já tinha umas 3 hérnias de disco que confundiam as dores com outra patologia qualquer. E aquele médico pediu uma ressonância magnética do quadril completo. E eu não abro exame, de um colega pede, eu não abro exame, nem quero ver exame dos meus parentes em casa. E eu esperei que encontrar com ele no próximo trabalho. Naquele dia encontrei com aquele colega. E estava na sala, eu com um colega de ortopedia, e esse que pediu o exame é de reumatologia. E eu peguei a ressonância magnética e entreguei para ele: aqui, fulano. E ele abriu aquela ressonância magnética, e eu continuava com a dor, puxando a perna, dificuldade. E ele abriu a ressonância magnética e disse para o outro que estava ao meu lado, olhou para o outro e disse assim: eita, a situação aqui é delicada. Celadão, aqui o negócio é complicado. Eu fiquei olhando assim para os dois, e daquele momento para frente, ele não olhou mais diretamente para os meus olhos, olhando um para o outro e conversando audivelmente, e eu silenciosamente ouvindo aquela conversa. Aí esse que pediu o exame combinou com o outro: o que nós fazemos? Para qual oncologista a gente vai mandar? Ele falou essa palavra, foi uma apunhalada no meu coração. Meu Deus! Aí eu não acredito, Deus. Eu não acredito, Deus. Aí, eu vou ter que vir aqui 3 cultos para contar esse testemunho. É meio longo. Aí ele disse assim, o primeiro disse para o outro, esse segundo disse para o primeiro, manda para fulano de tal, aquele colega nosso fulano de tal. Aí esse primeiro médico disse assim, para ele não, porque com a situação dessa aqui que eu estou vendo,
ele vai dizer que só tem 3 a 6 meses de vida. Eu digo, eita, outra punhalada. Mas Jesus é maravilhoso. Mas Jesus é maravilhoso. Desceu calado, esperando a providência do Senhor. Aí ele disse, não, vamos mandar para fulana de tal. Uma médica, né? Lá da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. Aí ligou para ela, fulana, estamos com um colega aqui, é Celedon, ele está com um diagnóstico aqui, tem uma massa, falou assim, tem uma massa na bacia, que mede 9 centímetros por 9 por 0,6, é tipo um charuto grandão. E já deve ser metástases, não sei se tem em outros lugares, já tem uns sinais de metástase, que eu digo, eu fiz aquela conversa, meu Deus, me dá da tua graça. Aí no outro dia eu fui para aquela médica, aí a médica estava cheia, mas quando aí minha esposa que ligou, e disse, olha, fulana, doutora fulana, fica assim, Celedon, ele é médico e tal, disse, não, venha amanhã mesmo. Saí naquele dia e fui para casa. Quando ele disse aquela conversa, ele com o outro, e eu vi que a coisa era significativa, eu disse, chama aí minha chefe, que também é evangélica. Aí ela entrou na sala assim, apressada, aí disse, ei, bichinho, fique tranquilo, você é servo de Deus, você tem uma fé e uma esperança acesa em Jesus Cristo, aquele que resolve os problemas. Aí me perguntou assim, você está de carro? Estou. Você está em condições de dirigir? Eu não sei como é que estava o meu rosto, que ela me perguntou isso 2 vezes. Está em condições de dirigir? Está em condições de dirigir? Eu digo, estou. Não, deixe seu carro aí. Eu peço para o motorista deixar você em casa, depois você pega o carro aí. Ele leva o carro depois. Não, eu estou. Ajeite suas coisas aí, vá para casa, vá fazer seu tratamento, não se preocupe com nada disso. E o duro é que era naquele dia o aniversário da minha filha, a Nani. E eu fiquei assim, eu ia dirigindo para casa completamente anestesiado. Eu vou contar só um terço da história. Já está encerrando o tempo. Depois eu volto para a gente contar as coisas grandiosas de Deus. Aí eu peguei o carro, fui para casa, disse, o que eu vou dizer à nega? Nega, minha esposa, eu chamo de nega, desde o namoro. O que eu vou dizer à nega? Cheguei em casa calado. Ela disse, o que houve? Chegou mais cedo? O exame deu um pouco alterado. Ela ficou assim, o que houve? Eu digo, o exame está alterado e parece que a coisa não é boa, não. Ela disse, mas Jesus é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. Deu aquele ânimo, sabe? Vamos falar com a médica. Ligou para a médica no dia seguinte. Aí chegamos lá, a médica recebeu, fui para a Liga, no outro dia, e chegando ali na Liga, tinha gente que só, muita gente. Eu fui calado, feito um cordeiro mudo para o matadouro. Não reclamava, não dizia nada. E cheguei lá, fui um dos últimos a ser atendido. Quando a médica abriu a porta assim, quem é Celedon Márcio Oliveira? Eu digo, eu. Aí eu entrei, ela assim disse, você é Celedon, que é um pastor da Assembleia de Deus. Aí eu só fiz assim, estava todo quebrado. Aí ela disse assim, entre bichinho, entre meu amigo, isso é um problema grande demais para nós, mas Deus tem uma saída para isso. A médica disse, entre, vamos ver como é que a gente faz isso aqui, não fica assim não. Aí eu fiquei assim, calado. Aí ela disse, deixa eu ligar aqui para um doutor lá, urologista. Eu fui para o médico de câncer. Aí fui para o urologista, fiz o toque. Aí ele imediatamente
ele já pegou o telefone, não disse que era, não disse que não era. No dia seguinte, o primeiro ligou para ela ligou para o outro, ele fez o toque, e quando fez o toque, só disse assim: vou ligar para fulano de tal, um colega nosso, que vai fazer o ultrassom com a biópsia, tá certo? Eu quero a biópsia. A próstata está muito dura, não sei o que lá. Eu só acompanhando, sabendo que a coisa não estava boa. Quando eu cheguei lá para fazer a biópsia, no terceiro médico, aí eu tinha comprado 200 Bíblias e tinha comprado o livro Deus Não Está Morto. E eu botei no coração: para o médico que eu for, eu vou levar uma Bíblia e o livro Deus Não Está Morto. Aí eu saí, eu e Marta, cada um com a bolsa, bem arrumadinho, bem vestidinho, um guarda-chuva e uma bolsa de Bíblia, parecia esse testemunho de Jeová. Aí lá vai, 2 aí, tá. Aí chegamos lá na liga, pronto, vamos falar, doutor fulano. Aí fui o último, sentei lá no meio do povão, não disse que era médico, não disse que era pastor, não reclamei de nada, nunca reclamei de nada. E tinha gente grande, gente simples, que o ar-condicionado era frio, que não reclamei de nada, não reclamei de nada. Aí, com esse médico, eu vou terminar aqui, depois eu fico para voltar, para a gente continuar. Aí ele olhou para mim assim, eu era o penúltimo, foi o último que fui atendido, mas 6h30 da noite, eu cheguei lá, eram umas 2 horas da tarde. Cheguei 2 horas antes, 3 horas antes, esperei, levava livro, eu gosto de ler, eu preciso ler. Aí quando ele disse, Celedon Marques Oliveira, eu digo, doutor, tudo bem, doutor? Aí ele já sabia, né, pelo outro. Tá bem, doutor. Tá tudo bem, Celedon? Disse, tá bem, doutor. Aí ele olhou assim, Celedon, deixa eu dizer uma coisa para você, Celedon. Olha, a ciência já prosperou muito, a ciência já avançou muito com a sua tecnologia. E os médicos estão com muito conhecimento nos dias de hoje. Mas a palavra final, olha com quem é. Aí fez assim. Amém? Coisa linda, né? Eu fiquei surpreso com aquilo, o médico disse aquilo. O médico disse aquilo espontaneamente. Aí, quando ele falou que essas palavras, eu fiquei assistindo assim, ouvindo ele, e quando ele terminou de falar, eu disse assim, doutor fulano, eu disse assim, doutor fulano, escute, dê licença. Aí abri a Bíblia aqui, fiz como um sacasse, um revólver. Fui lá, abri a bolsa, peguei uma Bíblia, entreguei para ele e entreguei um livro, Deus Está Morto. Aí ele olhou assim, a Bíblia, ler a Bíblia Sagrada. Aí, queridos, dali daquele médico eu voltei para a doutora. Hoje eu vou falar o nome dela, uma médica, uma bênção na minha vida, aquela mulher, doutora Sulene Cunha Oliveira, ainda é Oliveira, parente assim, eu acho. E ela disse, bichinho, nós vamos mandar você para radioterapia. E eu estava puxando essa perna fazia um mês. Fui lá para uma médica, aí alguém disse, olha, essa médica não gosta muito assim de crente, não quero saber não. Cheguei lá, eu médico, falar com o médico com maior facilidade, ninguém impedia, eu dava testemunho, eles ficavam desconfiados, não podia dizer nada, que era um colega. Aí ela disse, vamos fazer a rádio, Celedon, para ver se você anda daqui a um mês. Vamos, doutora, a senhora que manda aí, faça o que a senhora quiser aí.
Aí fez uma marca com uma coxa, um negócio, para a radiação proteger aquela área. E eu fui para a radiação. 6 sessões de radiações. 6. Fiz as 6 sessões. Quando eu terminei de fazer 6 sessões de radioterapia, no 7º dia eu estava andando normal e sem dores. Normal e sem dores. Aí eu comecei a me animar. Aí chegou a pandemia de março, e pegou pesado, era gente morrendo, médico morrendo, e eu lá nessa luta, mas animado, cantando ao Senhor. Passei uma semana internada. Como é que tá? Digo, tá legal. Como é que tá isso? Tá bom. E cantando e louvando a Deus. Quero fazer injeção. Diga onde é que a senhora quer fazer injeção? No olho, na testa, no músculo, qualquer lugar aí. É que eu estou ótimo demais. Vocês são uma bênção na minha vida. Amém, queridos? Aí nessa história, fiz a radiação e comecei a andar 7 dias. Tá certo? 7 dias. Aí o Senhor diz aqui na sua palavra, lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam que trabalham nela. Por que eu considero um milagre estar aqui, já com 2 anos e 5 meses do diagnóstico pesado de um câncer de próstata em grau máximo, que tem metástases da base da coluna até a base do pescoço. Eu estou com essas metástases hoje. Estou andando normal, tá certo? Sinto fraquejar porque a medicação é pesada, tem dia que eu estou fraco, tenho fogachos como a mulher da menopausa tem, porque a medicação é hormônio dependente, puxa a testosterona, que é o hormônio do macho, para baixo, tá certo? Desenvolve as mamas, diminui a musculatura, vem o fogacho como a mulher na menopausa, mas tudo pela vida e por gratidão ao meu Senhor. Se o Senhor não tivesse estendido a mão, nenhuma medicação dessa fazia nenhum efeito. Como diz na sua palavra lá no Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. E aquele médico disse para o outro, não, para ele não, porque eu mandei papai e ele disse que papai só tinha 3 meses de vida ou 6. E este é um caso que só dá 3 ou 6 meses de vida. E eu estou com 2 anos e 5 meses de vida depois do tratamento. E a minha doutora disse, olha, fique tranquilo. Aí eu fiz esse tratamento, fui para São Paulo fazer o tratamento com o professor Fernando Maluf, no hospital de rico, e eu nem sabia que aquilo era tão chique. A consulta era R$ 1.200. Aí eu disse à minha médica, doutora, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar hotel, vou pagar consulta, vou comprar remédio, vai ficar meio caro. Eu disse, não, meu filho, mas eu queria que você fosse falar com o professor Maluf. Aí minha chefe da CESAP, Seradão, vamos conseguir para você as passagens, você vai ficar lá, você paga só o hotel e paga a consulta lá do professor Maluf. E é dentro da lei. Então fui eu, com o meu filho mais novo, o Raniel, e fomos para lá. O médico famoso só tinha consulta, começar a atender de 4 horas da manhã. E eu consegui com a consulta 15 dias antes, e cheguei na clínica dele 5 horas. Peguei um hotel em frente ao hospital. Quando eu entrei naquele hospital, eu
eu olhei assim, é um hospital ou um hotel? Coisa tão chique, tão elegante, um piano de cauda, umas coisas tão elegantes, tão bonitas. 5 horas da manhã, aquele silêncio, mas tudo elegante, tudo bonito. E fui lá para aquele médico. E ele fez foi bem 1h30 de consulta. Aí quando terminou tudo, eu disse: Celadon, você tem o telefone da doutora Sulene? Tem. Ele ligou para a doutora Sulene, era 15 para as 7 da manhã. Já era tarde lá. E felizmente a doutora atendeu e disse: Sulene, eu estou mandando o Celadon de volta, vamos fazer não sei o quê. Falou as coisas de medicina que nem eu, como médico, estava entendendo. Foi bem avançado. Vamos fazer para você essa medicação aqui, e vamos fazer isso aqui, e o tratamento de Natal está certo, ninguém mexe nada. E eu, Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus põe a mão nesse remédio. Quando você for tomar um remédio, você ora para que o remédio funcione, para que você seja abençoado e Deus seja glorificado. Mateus capítulo 9, versículo 12, assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Crente também precisa de psicólogo, crente também precisa de médico. Aí voltei para Natal. Quando cheguei, que eu falei com a minha médica, ela disse assim: vamos ver se a Unimed dá esse remédio, que é para as dores não voltarem e para fortalecer os ossos, porque a radioterapia fez uma fratura na bacia. Sempre tem uma sequela, ou queima a pele, ou não sei o quê. Aí quando assim, Celadon, desculpe aí, mas a radioterapia fraturou a bacia. Digo, mas já apartou ou dá para andar? Fica sempre brincando. Não, dá para andar. Então tá bom demais. Não dá para andar, tá bom demais. Aí ficou fazendo as injeções especiais para fortalecimento do músculo, para cálcio, para não sei o quê, para fechar aquela fratura. E eu cheguei, vou parar nesse ponto para depois voltar. Aí quando eu cheguei, que apresentei, ele disse: ó, Celadon, tem um problema aqui. Esse remédio é caro. Aí eu, como é o nome do remédio? Aí disse, R223, não sei o que lá. Disse uma sigla, eu digo, eita, sei lá o que é isso. Aí, mas é um remédio moderno e é como uma espécie de um robozinho. Você aplica na veia e ele sai procurando onde tem uma célula maligna para atuar nela. E é feito na Alemanha, é um tipo de medicação radioativa, vem da Alemanha numa caixa de chumbo, vem especificamente para aquele paciente, do Brasil no mundo inteiro. Quando vem, parece uma autoridade com batedores, dentro de uma caixa com gelo, uma caixa protegida com chumbo. E aí você vai agora para Dr. Arthur, lá da parte de medicina nuclear. Aí Arthur chamou uma doutora formada em farmácia e em física nuclear. Gosta assim, eu já vou de foguete aqui, já. Aí, pronto, está certo. Vá pedir a autorização Unimed e vá orando, porque eu comecei a pesquisar e disse, quanto é esse remédio aqui? Era mais de 20 mil. Aí eu fiquei calado, me encontrei com o doutor, doutor Arthur, me diga uma coisa aqui, quanto é essa medicação? Uma ampola, era uma ampola por mês. Ele disse, Celadon, é o seguinte, essa medicação, uma ampola por mês é 30 mil reais. 30 mil reais. Se você quiser, você dá uma checada aí através do Google, tá certo? O remédio chama Xofigo, que é o R223. É o Radium 223. E a Unimed, meu plano, aprovou. Eu tomei 6 ampolas daquele remédio. Tá certo? Mas a minha confiança é toda no Senhor. Imagina que é toda no Senhor. Eu nunca perdi uma noite de sono porque estava e estou com câncer de próstata. Nunca perdi uma noite de sono e nunca tomei um tranquilizante para dormir. Cadê? Coisa linda? Não perdia não.
Quando estava com dores, eu cantava, eu andava, eu tomava banho gelado, tomava banho quente. Quando as dores estavam intensas, eu juntava 3, 4 medicações, pregabalina, Novalgina de 1 grama, Dilex 30, 1000 relaxante, juntava os 4 num pacote, tomava de uma vez, mas nunca abria a minha boca para reclamar de Deus, nem dizer que Deus não estava cuidando de mim. Então, é essa uma parte do meu testemunho. Estou muito feliz, não sou melhor do que ninguém, tá certo? E Deus está pegando a minha vida e fazendo como um elástico. E Ele pode fazer assim com a sua vida também. Salvar você, Ele pode aumentar a sua vida. Deus é o dono da vida. E São Lucas diz, porque para Deus não há impossível. Lucas 1:37. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado.